Muito obrigada a todos. É um grande prazer estar aqui convosco e eu gostaria, antes de começar, de agradecer ao Rui Costa e à organização do TEDx Viseu por este convite. Meu nome é Marcela, eu sou psicóloga clínica e sou investigadora da Universidade de Coimbra. E venho aqui hoje para vos falar, se pudessem, exatamente, da revolução da compaixão e em que medida é que a compaixão pode ajudar a que nos tornemos seres humanos mais felizes. Esta imagem é uma imagem do The Canvas, o Happy Café em Londres. Em 2015, no contexto de uma viagem de trabalho que eu fiz à cidade, decidi ir até lá, pelo nome, o Café Felicidade, o Café Feliz, e conhecer este café para beber um chá. E o café é um café muito engraçado e em todas as paredes, como vocês podem ver na imagem, as paredes estão cobertas de perguntas e as pessoas são convidadas a responder com diversos lápis que existem a sua resposta às mais variadas perguntas, nomeadamente qual é o teu lugar feliz, quais são as melhores memórias da tua infância, se pudesses dizer alguma coisa ao teu eu mais novo, o que é que lhe dirias? E foi com alguma surpresa que na mesa em que me sentei era esta a pergunta que estava em frente à mesa onde me sentei. A pergunta que estava era: qual é o teu superpoder? E foi com espanto que eu me pude perceber que alguém tinha identificado como o seu superpoder algo que também eu partilhava, mas que ao longo de toda a minha vida eu nunca tinha visto dessa forma. Eu consigo fazer com que as minhas mãos transpirem, basta querer. Esta idiosincrasia do meu corpo, transpirar das mãos, foi algo que ao longo de muito tempo na minha vida eu vi como um defeito e que em alguns momentos da minha vida me fez sentir diferente e envergonhada. E neste momento, este momento foi um momento revelador para mim. Porque neste momento eu compreendi e percebi que não só existia alguém que partilhava, existiam outras pessoas que partilhavam esta mesma característica física que eu, mas existia alguém no mundo que via esta característica física como um superpoder. E nesse momento eu percebi porque é que esta minha vulnerabilidade, esta idiosincrasia do meu corpo que eu não escolhi, era também um superpoder e pude ver o quanto ela me ensinou ao longo da minha vida acerca da importância de nós aceitarmos e celebrarmos as nossas imperfeições, nos tratarmos com amabilidade e bondade, nos sentirmos aceites e compreendidos pelos outros à nossa volta, aprendermos a tolerar lidar com o que é incómodo e desagradável e termos a coragem para lidar com aquilo que é difícil na nossa vida, mesmo com as nossas idiosincrasias. E de facto, as nossas vulnerabilidades enquanto seres humanos, aquilo que é o nosso sofrimento enquanto seres humanos, tem este poder de nos ensinar a sermos pessoas mais compassivas para connosco e para com os outros. Porque de facto é na escuridão da nossa humanidade comum, no nosso sofrimento enquanto humanos, que a compaixão pode florescer. A Pema Chodron diz que a compaixão não é uma relação entre curador e ferido, é uma relação entre iguais. Somente quando conhecemos bem a nossa própria escuridão, podemos estar presentes com a escuridão dos outros. E a par desta minha experiência pessoal, que me acompanhou ao longo de toda a minha vida, eu no início do meu percurso enquanto investigadora e psicóloga, eu dediquei-me a estudar a vergonha e as experiências de vergonha. Interessante, não? Não foi por acaso. E estas investigações, uma das coisas que me mostraram foi que, de facto, as experiências de vergonha podem ter um impacto muito nefasto nas nossas vidas, mas que esse impacto negativo no bem-estar que as experiências de vergonha podem ter pode ser enfraquecido se as pessoas se sentirem compreendidas e apoiadas pelas outras pessoas à sua volta. E se elas próprias forem capazes de ser compassivas para consigo mesmo. Então, a questão que tem nos últimos anos direcionado e guiado a minha vida pessoal, mas também a minha vida profissional, é esta. Será que encararmos as nossas vulnerabilidades, o nosso sofrimento com compaixão,
pode ser visto como um superpoder humano, capaz de promover o nosso bem-estar, o nosso florescimento enquanto pessoas e capaz mesmo de revolucionar o nosso mundo, interno e externo. Mas afinal, o que é isto da compaixão? Não existe uma definição única e universal de compaixão, mas eu subscrevo a ideia de que a compaixão, esta ideia foi proposta por Dalai Lama e foi entretanto adaptada por um autor muito conhecido nesta área, chamado Paul Gilbert, e ela diz, esta definição diz que a compaixão é a sensibilidade ao sofrimento no próprio ou nos outros, com um profundo compromisso para o tentar aliviar ou prevenir. E ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam quando pensam na palavra compaixão, a compaixão não é pena, não é o mesmo que amor, não é ser autoindulgente, não é ser fraco, não é apenas ser simpático ou bonzinho, não é submeter-nos às vontades das outras pessoas, nem é sequer queremos nos livrar da dor e do sofrimento. Não, a compaixão não é nada disso. A compaixão é sinónimo de coragem e de um profundo compromisso com o nosso bem-estar. É esta capacidade de nós notarmos o sofrimento em nós e nas outras pessoas e ao mesmo tempo sermos movidos por uma intenção de fazermos aquilo que está ao nosso alcance para tentar aliviar e prevenir esse sofrimento. Portanto, a compaixão é mais do que este desejo de ser útil e ajudar. Ela envolve uma profunda intenção de não provocar o mal, de não provocar o dano, de não magoar os outros ou nós mesmos de propósito. Mas, afinal, quais são as origens evolucionárias da compaixão? O tema deste TED é Be Revolution. Como é que evoluiu esta nossa capacidade para sermos compassivos enquanto humanos? Então a história é mais ou menos assim. Durante muitos milhões de anos, os seres vivos que habitavam no nosso planeta não precisavam de cuidados à nascença. As tartarugas bebés, ainda hoje, por exemplo, elas rompem os seus ovos, emergem dos ninhos e, juntamente com os seus irmãos e irmãs, correm para o mar. Nascem aos milhares e não precisam de cuidados. Contudo, a maioria das tartarugas bebés não sobrevive ao primeiro dia de vida ou é comida por predadores. Estima-se que cerca de 98% das tartarugas que nascem não chegam à vida adulta. Mas os seres humanos não são como as tartarugas. E apesar de também eles serem muito fofinhos, tal como as tartarugas bebés, os seres humanos são os recém-nascidos mais indefesos do reino animal. Esta é a minha filha, a Maria Clara, e tal como ela, todos os seres humanos, quando nascem, são altamente vulneráveis e precisam de muitos cuidados para sobreviver. Eles não sabem alimentar-se sozinhos, nem conseguem andar ou falar durante os primeiros anos de vida, precisam de colo, de conforto, de serem amados, de terem alguém com quem brincar. E, hoje em dia, cada vez mais, só saem do ninho já em adultos, aos 20, 30 e às vezes aos 40 anos. E, portanto, esta nossa capacidade para cuidar, para confortar, para acalmar, para estarmos atentos às necessidades de outro ser e tentarmos responder a essas necessidades de forma adequada, para apoiar o crescimento de outro ser e preparar este outro ser para os desafios de uma vida independente, é uma motivação inata que está inscrita nos nossos genes humanos e que nós partilhamos com outros mamíferos. E esta motivação para cuidar, esta nossa capacidade para cuidar, evoluiu há cerca de 120 milhões de anos atrás, com os nossos antepassados mamíferos. E, portanto, é muito antiga e está inscrita em áreas muito primitivas do nosso cérebro. E por isso é que nós, mamíferos, não nascemos aos milhares. Nascemos em números muito reduzidos, mas a taxa de sobrevivência dos recém-nascidos mamíferos e dos humanos é elevadíssima, como sabemos. É outra estratégia muito diferente das tartarugas e dos répteis para garantir a sobrevivência. E nós, enquanto humanos, também, os próprios bebés vêm munidos, vêm preparados e evoluíram a capacidade para elicitar o cuidado, ou seja, os próprios bebés são capazes de procurar a proximidade, a proteção e o cuidado dos seus pais, de tentar localizá-los e ficarem perto deles, e são fisiologicamente regulados e acalmados pelos pais e pela presença dos seus progenitores. E, portanto,
A compaixão emerge assim desta combinação entre esta motivação para cuidar, muito primitiva e que nós partilhamos com outros mamíferos, e desta nossa também capacidade para responder a sinais de cuidado por parte dos outros e elicitar esse cuidado. E nós, enquanto mamíferos, também evoluímos para viver e para prosperar dentro de famílias e pequenos grupos. E, de facto, outros desafios evolucionários ao longo da nossa evolução enquanto espécie contribuíram para a evolução destes comportamentos de cuidado, como, por exemplo, a importância de sermos vistos como aliados, como amigos, como parceiros sexuais atrativos, como sendo visto como pessoas capazes de estabelecer relações afiliativas e termos comportamentos de cooperação. E, portanto, é por isso que estes nossos comportamentos de cuidado não se restringem às relações entre pais e filhos, mas estendem-se a relações no nosso grupo social mais alargado. E, de facto, nós humanos somos a espécie mais social de todas. E o facto de nós sermos capazes de estabelecer relações positivas com os outros deu-nos uma extraordinária vantagem evolucionária. E por isso mesmo fez-se acompanhar de um conjunto de drásticas mudanças no nosso cérebro, sobretudo ao nível do nosso córtex pré-frontal, e do desenvolvimento de um conjunto de competências cognitivas avançadas que são únicas e específicas nos humanos. E, portanto, aquilo que distingue a compaixão do cuidar não humano que nós podemos observar nos outros mamíferos é que, de facto, a compaixão recruta este conjunto de competências cognitivas complexas que evoluíram muito mais recentemente na nossa história evolucionária, há cerca de 2 milhões de anos atrás. E estas competências cognitivas são a nossa capacidade para imaginar, para recordar o passado, para pensar acerca do futuro, para pensarmos acerca das nossas próprias emoções e pensamentos, para imaginarmos o que é que os outros podem estar a pensar ou a sentir, para termos uma consciência e para sermos capazes de sentirmos empatia. Portanto, a compaixão é mais do que o simples cuidar. Porque nós humanos somos capazes de usar a nossa inteligência social e emocional, o nosso saber consciente e a nossa intencionalidade para dirigirmos o nosso comportamento de cuidado de novas formas. A compaixão envolve esta intenção consciente de ajudar alguém que está em sofrimento. E, portanto, a compaixão em termos evolucionários emerge da combinação entre esta motivação para cuidar e estas competências cognitivas avançadas que estão inscritas nas partes mais recentes do nosso cérebro. E este nosso cérebro evoluído é, de facto, muito complexo. E desta complexidade nasce muito daquilo que é o nosso sofrimento e os problemas que nós vemos no nosso mundo de hoje em dia. É mesmamente esta nossa mente que é capaz de cuidar dos outros, de proteger os mais fracos, de lutar pela paz e pela justiça, de inventar curas para doenças, de fazer música, de criar arte, de escrever poesia e de inventar as mais inacreditáveis tecnologias como as que nos permitem estar aqui hoje a ter esta conversa. É mesmamente responsável pelas guerras, pelo tribalismo, pelo racismo, pelo ódio, pela escravatura, pela tortura. Esta mente que tem estas competências incríveis que nos definem enquanto humanos é a mesma mente que nos gera ansiedade, depressão, stress, ruminação, vergonha e autocriticismo. Então o nosso cérebro, a nossa mente é de facto capaz do melhor e do pior, a nível individual e a nível social. E se na nossa mente existem as sementes e as potencialidades para aquilo que é a escuridão da nossa humanidade, mas também para aquilo que é o que de mais luminoso existe na nossa humanidade, quais é que são as sementes, as potencialidades e os poderes da nossa mente que nós queremos cultivar? Porque graças à neuroplasticidade dos nossos cérebros, a ciência mostra-nos que efetivamente nós podemos treinar a nossa mente para aprendermos, praticarmos e incorporarmos determinadas qualidades como a compaixão.
E quais é que são essas qualidades que nós podemos treinar e cultivar na nossa mente para aprendermos a ser mais compassivos? E a primeira é a sabedoria, ou seja, desenvolvermos a nossa compreensão e o nosso conhecimento acerca do que é isto de sermos seres humanos, acerca do funcionamento da nossa mente, da forma como o contexto social em que nós vivemos nos molda e acerca de como é que podemos ajudar de forma sábia e útil. Em segundo lugar, nós precisamos de força e de coragem para enfrentar e para lidar com o sofrimento. Paul Gilbert diz que a compaixão é a coragem para descer à realidade da experiência humana. Porque a experiência humana é, de facto, muitas vezes dolorosa e difícil. Não só para quem está a sofrer, mas também para aqueles que tentam ajudar. E, em terceiro lugar, a compaixão envolve o compromisso. O compromisso para fazer aquilo que está ao nosso alcance para tentar aliviar ou prevenir o sofrimento. Thich Nhat Hanh, um monge budista muito conhecido hoje em dia, diz que a compaixão é um verbo, apontando para a importância da ação como parte da compaixão. E esta ação não implica necessariamente fazermos coisas grandiosas e heroicas por nós ou pelos outros. Implica muitas vezes o simplesmente sermos solidários, encorajadores e prestáveis. O sermos capazes de enfrentar os nossos medos com amabilidade e com força ou ajudarmos as outras pessoas a enfrentar os deles. Às vezes pode implicar aprendermos a sermos pessoas mais assertivas, a dizermos que não na hora certa. Às vezes ser compassivo é apenas fazer algo pequeno por nós ou pelos outros. Ou às vezes é simplesmente saber o que fazer numa determinada situação e não ter medo de o fazer. E, de facto, as investigações ao longo destas últimas 2 décadas mostram que a compaixão tem múltiplos benefícios. Para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, para a forma como nós regulamos as nossas emoções, para a forma como nos relacionamos com as outras pessoas e, inclusivamente, para a nossa saúde física. E dados de um estudo recente, por exemplo, que nós fizemos, que nós conduzimos aqui na Universidade de Coimbra, mostram que uma intervenção breve focada na compaixão é capaz de melhorar o bem-estar das pessoas, de aumentar a sua capacidade para serem compassivas em relação a elas mesmas e em relação aos outros. E é também capaz de diminuir o seu autocriticismo, a sua ansiedade e o seu stress. E não só este impacto se vê no seu bem-estar, ou seja, nestas variáveis mais psicológicas, mas também em termos fisiológicos no nosso corpo. Porque o que aconteceu nesta investigação foi que nós podemos perceber que os nossos participantes melhoravam a forma como o seu corpo respondia fisiologicamente ao stress. E nós vimos isto porque no final da intervenção os participantes melhoraram a variabilidade cardíaca, que é um indicador fisiológico da nossa resposta adaptativa ao stress enquanto seres humanos. Assim, e aproximando-me do concluir desta partilha de ideias aqui convosco hoje, nós humanos, com este cérebro que é capaz das coisas mais maravilhosas, mas também das mais vis crueldades, numa sociedade cada vez mais competitiva, individualista, materialista e focada no prazer imediato, onde a solidão e os problemas de saúde mental são cada vez mais prevalentes, num mundo afligido por guerras, fome, conflitos sociais, mudanças climáticas, extinção de espécies, hoje, mais do que nunca, nós precisamos de uma revolução da compaixão. Porque cultivar compaixão pode, de facto, revolucionar a forma como nós lidamos com o nosso sofrimento e com o sofrimento dos outros à nossa volta. Cultivar compaixão pode ajudar-nos a tornar-nos seres humanos mais despertos para a nossa humanidade comum, para a natureza complexa da nossa mente. Pode ajudar-nos a não só a promovermos o nosso florescimento enquanto pessoas e o florescimento dos outros à nossa volta, mas também a construirmos um mundo mais solidário, mais consciente e mais acolhedor para todos os que nele habitam. E eu acredito que a compaixão é o nosso superpoder humano, cujas sementes existem dentro de todos nós e que todos nós podemos cultivar. Todos nós podemos aprender a sermos mais sensíveis ao sofrimento, à nossa volta e em nós mesmos. E em sermos capazes de desenvolver a sabedoria, a coragem
e a força para lidar com o que é difícil nas nossas vidas. Se algum dia mais eu voltar ao Happy Café, em Londres, aquilo que desta vez eu vou escrever na parede será ser compassiva comigo mesmo e com os outros à minha volta e, sobretudo, nos momentos de maior dificuldade. E por isso o meu desejo para hoje aqui e para toda a humanidade é que todos nós possamos, nas nossas vidas, na nossa relação connosco e com os que nos são próximos, mas também na relação com aqueles que ignoramos ou que desconhecemos, na relação com aqueles de quem não gostamos ou com quem temos conflitos, na nossa relação com todos os outros seres deste planeta que é a nossa casa, a Terra. Que sejamos capazes de despertar este superpoder humano que é a compaixão, de reconhecer que ele existe dentro de todos nós e com sabedoria, coragem e um profundo compromisso consigamos pôr em marcha a revolução da compaixão, capaz não só de nos tornar seres humanos mais felizes, mas talvez mesmo de salvar a evolução da nossa humanidade. Obrigada.